Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. O vídeo de hoje, ele é um vídeo que já me pediram para fazer algumas vezes e eu não queria fazer porque para mim não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque é uma dúvida que algumas pessoas têm, mas eu percebi que só pelo menos duas religiões têm essa crença, que são os Adventistas e as Testemunhas de Jeová. Então eu não levava muito a sério esse questionamento. Mas já que muita gente perguntava aqui no canal se Jesus Cristo e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa, eu decidi olhar na Bíblia, decidi pesquisar e trazer esse assunto aqui para vocês para responder. Então, vamos lá. Como eu disse anteriormente, algumas pessoas trazem alguns questionamentos aqui nesse canal e eu tenho um prazer enorme em responder, porque isso me incentiva também a ler mais a Bíblia. Já tem alguns meses que eu tenho lido a Bíblia toda, inclusive eu terminei de ler a Bíblia de novo. E aí eu decidi, raciocinar em cima de alguns temas. Eu decidi fazer o vídeo sobre esse lance de Jesus Cristo e Miguel ser a mesma pessoa. Então eu tenho aqui um texto, inclusive é um texto para ilustrar, é um texto das Testemunhas de Jeová, que está lá no site deles, que tem por título Jesus é o Arcanjo Miguel. Eu vou ler o texto para que quem não conhece o tema, quem não conhece o assunto, possa entender. Esse texto aqui eu acho que é um texto básico da crença, das Testemunhas de Jeová, e eu também peguei esse texto porque é a mesma crença dos Adventistas. Então, ou seja, esse texto aqui vai explicar a crença deles. Do mesmo jeito que eu trouxe há pouco tempo atrás um texto de católicos, afirmando que Maria é santa, que Maria é virgem, que Maria merece ter imagens e veneração. Então eu trouxe aqui o argumento bíblico do porquê que aquilo está errado. Então agora eu vou trazer o argumento aqui para vocês do porquê as Testemunhas de Jeová e os Adventistas acham que Jesus e o Arcanjo Miguel são a mesma pessoa. E no final do vídeo eu vou dar um veredito, se isso é verdade, se isso não é verdade e qual a importância de saber disso, ok? Vamos lá. Jesus é o Arcanjo Miguel? Nossos leitores perguntam, Jesus é o Arcanjo Miguel? Em poucas palavras, a resposta é sim. O costume de ser chamado por mais de um nome é comum em muitas culturas. O mesmo se dava com algumas pessoas mencionadas na Bíblia. Por exemplo, o patriarca Jacó era também chamado Israel, conforme Gênesis 35:10. O apóstolo Pedro era chamado de 5 maneiras diferentes: Simão, Simeão, Pedro, Cefas e Simão Pedro. E aí tem o sexto lá, de Mateus 10:2, 16:16, João 1:42, Atos 15:7 e 14. Como podemos ter certeza de que Miguel é outro nome de Jesus? Veja as seguintes evidências bíblicas. Na Bíblia, há 5 referências à poderosa criatura espiritual chamada Miguel. 3 delas aparecem no livro de Daniel. Em Daniel 10, 13 a 21, lemos que um anjo numa missão foi salvo por Miguel, que é chamado de um dos mais destacados príncipes e vosso príncipe. Depois, em Daniel 12:1, lemos que no tempo do fim, por-se-á de pé Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor dos filhos do teu povo. Miguel também é mencionado em Revelação, o Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, que descreve Miguel e os seus anjos batalhando uma guerra vital que resulta em Satanás, o diabo, e seus anjos serem expulsos do céu. Note que em cada uma dessas citações, Miguel é descrito como um anjo guerreiro batalhando a favor do povo de Deus e dando proteção, mesmo ao enfrentar Satanás, o maior inimigo de Jeová. Em Judas, no versículo 9, já que Judas tem um capítulo só, chama Miguel de o arcanjo. O prefixo arc significa principal ou mais importante, e na Bíblia a palavra arcanjo nunca é usada no plural. Só há mais um texto que menciona um arcanjo. Então, ou seja, esse prefixo arc mostra que esse arc de arcanjo significa que é um anjo que está acima de todos os anjos. É o mesmo esquema de arcebispo, que tem na Igreja Católica, é o bispo que está acima dos outros bispos. E arcanjo só é mencionado no singular, nunca no plural. Então, ou seja, só existe um arcanjo.
Se os anjos forem divididos em grupos como se fossem militares, então o arcanjo seria o general comandante de tudo, né? Não seria como, sei lá, oficiais ou graduados, mas como o comandante geral. Isso aqui vai até uma curiosidade também para os evangélicos, porque tem alguns evangélicos que gostam muito dessa questão de manifestação de anjos, né? Você pode ver evangélicos aí sempre falando: ah, tô vendo um anjo, Deus me mostrou um anjo, tem um anjo aqui. Ah, na igreja evangélica eu lembro que alguns pregadores chegavam e diziam assim: quando eu cheguei aqui, eu vi muitos anjos, arcanjos e querubins voando sobre essa igreja, o que de fato é uma grande mentira, já que querubins estão lá no trono de Deus, arcanjo só tem um e por aí vai. Então vamos lá, vamos continuar o texto. É em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, onde Paulo descreve o ressuscitado Jesus dizendo: o próprio Senhor, Jesus, descerá do céu com uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Assim, Jesus Cristo é identificado aqui como o arcanjo ou o anjo principal. Na verdade, não. Esse texto não está identificando Jesus como o arcanjo. Está apenas dizendo que Jesus terá voz de arcanjo. Seria meio que aquela comparação que Paulo fala, né? Sobre o sino, sobre trombeta. É uma comparação. Então, não quer dizer que não quer dizer que Jesus seja o arcanjo. Em vista do que já analisamos, a que conclusão podemos chegar? Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Os dois nomes, Miguel, que significa quem é semelhante a Deus, e Jesus, que significa Jeová é salvação, chamam a atenção para o seu papel como principal defensor da soberania de Deus. Filipenses 2,9 diz: Deus o enalteceu, o glorificado Jesus, a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. É importante notar que o nascimento de Jesus como humano não foi o início da sua vida. Durante seu ministério, Jesus muitas vezes falou de sua existência pré-humana. Lá em João capítulo 3, versículo 13, no capítulo 8, versículo 23 e no versículo 58. Portanto, o arcanjo Miguel é Jesus, em sua existência pré-humana. Depois de ter sido ressuscitado e retornado ao céu, Jesus assumiu novamente sua posição como Miguel, o anjo principal, para a glória de Deus, o Pai. E aí cita Filipenses capítulo 2, versículo 11. Então, ou seja, para explicar aqui, só existe um arcanjo, e esse arcanjo é um anjo que está acima de todos os outros anjos, e ele é um cara que batalha a favor da soberania de Deus, ou seja, ele defende a soberania de Deus a qualquer custo. Né? Ele é o cara que, digamos assim, ele é o anjo, o comandante dos anjos, que defende todo o poder de Deus, quem Deus é. E Jesus a gente sabe, né? Jesus não precisa a gente explicar tanto. Mas aí vamos lá. Realmente Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa? E a resposta é: a Bíblia não diz. Por mais que eu tenha lido esse texto e mostrado essas referências bíblicas, tem apenas um detalhe que mostra que não, eu não posso afirmar que Jesus é Miguel. Por quê? Porque há semelhanças, assim como há semelhanças entre Jesus e Deus, e por isso muita gente acredita na doutrina da Trindade, existe uma semelhança também entre Jesus e o arcanjo Miguel, por causa da posição, por causa do objetivo, por causa da defesa da soberania de Deus e tudo mais. Tem outra coisa, em momento nenhum é afirmado Jesus é Miguel. Nenhum apóstolo deu esse ensinamento, nenhum apóstolo falou sobre isso. Paulo cita aí, Jesus descerá do céu com voz de arcanjo, mas o texto não está dizendo que Jesus é o arcanjo. Mesmo porque, se a gente parar para pensar, Deus é o rei soberano e Jesus seria o príncipe. E, obviamente, eles teriam um anjo que comanda os anjos. Obviamente, Deus é o comandante de tudo, Jesus estaria em segundo lugar e o arcanjo Miguel em terceiro. Então, eu vejo que o arcanjo Miguel é uma pessoa e Jesus Cristo é outra pessoa. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que a Bíblia afirma que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. E daí? Que diferença isso faz? Eu nunca consegui entender que diferença isso faz na minha vida espiritual, na minha vida cristã, eu entender que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Para mim não faz diferença. Para mim não faz diferença se Jesus não é Miguel.
Jesus é Jesus, a Bíblia mostra Jesus, a missão dele, quem ele é, profetizado lá desde o início de tudo, foi profetizado no Jardim do Éden, foi falado ali para Abraão, foi falado para Moisés, foi falado para os profetas, foi falado para Davi. E aí Jesus vem, Jesus dá o seu ensinamento, Jesus mostra quem ele é. Ah, beleza, mas Jesus, o nome dele no céu é Miguel, e daí? Não faz diferença nenhuma. Então, ou seja, isso aqui para mim é mais um assunto de perca de tempo. Há pouco tempo atrás alguém comentou no meu canal, além de todas as pessoas que fazem perguntas sobre isso, alguém comentou mais ou menos assim, que em breve o arcanjo Miguel seria revelado e que o mundo reconheceria a soberania de Deus. E aí eu perguntei, tá, e o que que isso significa? E a pessoa não explicou. Então tá, Jesus é Miguel, e daí? Não, Jesus não é Miguel, e daí? Sinceramente, eu não sei qual é o objetivo dessa discussão. Existem outras discussões que são bem vãs, por exemplo. Muita gente tem discutido, por exemplo, o formato do objeto onde Jesus morreu. Alguns dizem que foi num poste, alguns dizem que foi numa cruz, alguns dizem que foi numa árvore. Mas, sinceramente, a Bíblia não se detém ao formato do objeto onde Jesus foi morto. A única coisa que eu tenho que saber é, Jesus foi morto. Morreu por mim, por você, para nos abrir a oportunidade de se reconciliar com Deus. Pronto. Se o objeto era quadrado, redondo, triangular, isso não faz diferença nenhuma. Outra coisa que a gente tem que saber é, mas tem pessoas que usam a cruz como um símbolo. Beleza, a gente sabe que segundo a Bíblia, usar símbolos não vai fazer diferença nenhuma, ou seja, isso é idolatria, isso é errado, isso não tem um real significado. Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha morrido numa cruz, entendem? Então é isso, pessoal, o vídeo é sobre isso. Não faz diferença nenhuma se Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês comentem, espero que as pessoas que defendem essa ideia se expliquem do porquê que vocês defendem isso, do porquê que isso é importante. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre outros temas, comenta aqui embaixo. Guilherme, faz um vídeo sobre tal assunto, que eu vou estudar e vou trazer para vocês, ok? Então, um grande abraço, espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho, que vocês compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.